Hoje a gente vai falar sobre a lei de Faraday, dando continuidade no nosso entendimento sobre o fenômeno da indução eletromagnética. Na aula passada, a gente entendeu, então, um dos dois casos que a gente falou em que haveria a geração de corrente elétrica na presença de um ímã, ou de um campo magnético. Então, o caso 1, só para a gente lembrar, era o anel vindo em direção ao ímã. Nesse caso, ia ter um movimento de cargas e a gente viu que, usando a força magnética, a gente conseguia explicar essa corrente. E aí o que a gente viu é que no caso 2, as cargas estão paradas, né, porque agora o anel está parado e o ímã vem em direção ao anel. Mas, apesar de não ter força magnética, mesmo assim, a gente observa que existe corrente gerada, existe uma força eletromotriz que é proporcional à variação do fluxo magnético. Como que a gente explica isso, né? O que causa essa corrente? Bom, o que Faraday falou é o seguinte: se existe movimento de carga, se existe uma força fazendo as cargas circularem no anel e ela não é causada pelo campo magnético, bom, as cargas só vão interagir com outro tipo de campo, é o campo elétrico. Então, o que o Faraday falou é a variação de campo magnético, essa variação do fluxo magnético através do circuito, vai gerar um campo elétrico não conservativo agora, um campo elétrico com linhas de campo fechada, que ele vai circular, né, ao redor desse anel, forçando as cargas a andarem aí, ou seja, fazendo surgir uma corrente elétrica. A força eletromotriz a gente define, então, como essa integral ao longo do circuito, do campo, né, da força escalar dl, ou do trabalho por unidade de carga que está sendo feito, e isso daí vai ser menos a taxa de variação do fluxo magnético, a integral de B escalar ds. Então, essa daqui é a lei de Faraday, né? Então, a integral num circuito fechado, num caminho fechado, do campo induzido escalar dl é igual a menos a integral na superfície, delimitada por aquele caminho, de dB dt escalar ds. Então, lembrando, esse caminho C e essa superfície S, eles não são independentes, né? Eles têm uma relação entre eles. Usando o teorema de Stokes, a gente pode chegar, lembrando, o teorema de Stokes, a gente transforma essa integral de linha no caminho C numa integral de superfície do rotacional do campo. E como essas duas superfícies são a mesma superfície, a gente pode igualar os integrandos e a gente escreve assim a forma diferencial da lei de Faraday, né? O rotacional do campo elétrico é igual a menos ΔB ΔT. Esse campo elétrico induzido ele vai existir, mesmo que não exista um circuito, né, para gerar a corrente ou nada. Então, em qualquer região do espaço em que eu tenha a variação de campo magnético, isso é o que essa equação está dizendo, né, em qualquer lugar do espaço em que eu tenho uma variação temporal do campo B, eu vou gerar um campo elétrico que circula ao redor dessa variação, circula ao redor da direção dessa variação. E aí a gente pode analisar um pouquinho qual que é o significado físico desse sinal menos que aparece aí. Essa é a chamada lei de Lenz, e ela fala que é o seguinte: esse sinal menos está aí justamente para falar que a corrente induzida ela vai ser tal que ela gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo que causou essa corrente. Então é como se a natureza tentasse evitar a variação de fluxo. Então, um exemplo aqui, tem no livro, você pega um dipolo, né, um ímã, com o polo norte voltado para baixo e ele está como se estivesse caindo sobre um circuito, sobre um anel de corrente. E a gente quer saber para que lado vai para que lado vai girar a corrente. Então aquele sinal menos diz para a gente para que lado vai girar essa corrente. Aqui nesse caso, né, eu tenho o campo magnético para baixo e ele está aumentando porque o ímã está se aproximando do anel. Então a corrente vai girar, né, usando a regra da mão direita, no sentido tal que gera o campo magnético para cima, para tentar anular essa variação de campo magnético. Então, veja, eu tenho um campo magnético, um fluxo que vai variar no tempo, que vai gerar, né, um campo elétrico, que vai gerar uma corrente, que vai gerar outro campo magnético. Então, é o campo magnético gerando o campo magnético. Então, o campo induzido sempre vai tentar anular essa variação de fluxo. Isso serve tanto
para o aumento quanto para a diminuição do fluxo. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aquela mesma situação, mas o ímã está sendo puxado para fora, ou seja, o fluxo através, né, o campo magnético para baixo, fluindo através do circuito, ele está diminuindo. Então, o que vai acontecer é a corrente vai gerar nesse sentido, de forma que ela cria um campo magnético para baixo, para tentar manter o fluxo que estava antes. Ou seja, não é que a natureza se opõe à criação de fluxo, ela se opõe à variação de fluxo. Então, se eu não tenho fluxo e eu crio fluxo, eu vou tentar anular esse fluxo, a corrente vai gerar um campo magnético contrário. Se eu já tenho fluxo e eu tento diminuir, a corrente vai gerar tal que ela tente manter esse fluxo constante, como ele estava antes. Então, gera um campo magnético para baixo. Quando a fonte, né, tenta criar, por exemplo, uma corrente, então imagina, eu tenho um circuito corrente zero, eu ligo a fonte. Então veja, eu vou ter uma corrente que era zero e ela vai aumentar. Essa corrente aumentando, ela gera um campo magnético através da própria espira, aumentando, ou seja, eu variei o fluxo de campo através da espira. Essa variação de fluxo vai gerar uma força eletromotriz contrária à da fonte, ou seja, vai tentar diminuir essa corrente que está criando aí. Então, essa tentativa de anular o fluxo magnético, na verdade, é como se fosse uma inércia à variação de corrente também. Porque quando eu ligo o circuito, a corrente tende a dar um salto, mas na verdade ela vai aumentar rápido, mas não é instantâneo, porque eu tenho esse efeito da variação de fluxo magnético que gera uma força eletromotriz contrária. Ou seja, no fundo, isso também pode ser visto como uma inércia à variação de corrente no circuito. E, de novo, serve tanto para corrente aumentando quanto para corrente diminuindo. Então, se eu já tem uma corrente fluindo no circuito e eu desligo ele de repente, você vai gerar uma força eletromotriz que tenta manter a corrente circulando. Então, isso pode ser observado em alguns circuitos quando você tenta desligar ele, quando você tenta abrir a chave. Se você separar a chave só um pouquinho, não separar ela rápido de uma vez, você separa só um pouquinho, você pode ver faísca, nada mais é um arco que pula ali por causa da força eletromotriz gerada que tenta manter a corrente fluindo. Então, por hoje era só. Não se esqueçam de conferir o Moodle para fazer atividade e contabilizar a presença. Até a próxima. Tchau.